Boa noite. Pronto, tá todo mundo aqui, ninguém está lá, tá todo mundo aqui. Meu nome é Reildo e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante chamado houve uma alteração no tema, e o tema de hoje vai ser um tema interessante. Se chama A Busca da Felicidade através do Espiritismo, né. É muito legal conversar sobre isso, porque é praticamente o gol, o objetivo principal de estarmos aqui é a gente assumir esse estado que a gente chama de felicidade. Mas o estado de felicidade é bem relativo dentro dos nossos padrões. Porque se eu começar a palestra fazendo uma pesquisa, um survey aqui, se eu for perguntar para cada um de vocês aqui o que é felicidade, quantas respostas diferentes você acha que eu vou ter? Todas. Todas as. Porque a felicidade é, acima de tudo, uma percepção que varia com o estágio, a cultura da onde a gente está, o nosso histórico. Então, tudo que a gente entende de felicidade é tudo baseado no histórico da onde a gente vem. Principalmente hoje, com o marketing nas social media, essas coisas todas, o que mais a gente ouve é dizer para você o que é ser feliz. Você já percebeu isso? A gente vai definindo padrões de felicidades, né? Principalmente do ponto de vista material. Quando você tiver isso, você é feliz. Você é feliz se você estiver magrinho. Você é feliz se você estiver gordinho. Você é feliz se você estiver malhadinho. Então, estão sempre criando condições para definir um estado de felicidade que varia de cada um de nós. Mas uma coisa existe em comum entre todos nessa pesquisa que acabamos de fazer. Todos nós buscamos a felicidade, né? Por que vocês acham que isso acontece? Porque que faz parte do ser humano essa busca de um estado que a gente pode chamar felicidade. A doutrina espírita é fantástica porque, como é uma doutrina que ela responde a, a partir da causa, não da consequência, e a causa primordial é que nós somos seres divinos, nós somos espíritos. Então, quando a doutrina espírita utiliza a causa como referência, aí dá para começar a entender porque a busca da felicidade é algo que você vai perceber em qualquer ser humano. Qualquer ser humano. E a razão disso é que nós, intrinsecamente, somos felizes. Olha só que louco, que revelação. Eu ouvi alguém falar, é porque você não viu meu cartão de crédito. É porque intrinsecamente nós somos felizes. Nós somos de origem divina. Imagine você ser de origem divina e triste. Não dá, né? Não dá. Então, quando a gente começa a entender, como vê no Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, pessoal da quinta, na consciência. Por sinal, quinta-feira, às 7h30, coordenado por Renata, Daniel e Maria. Tem um grupo maravilhoso aqui, show de bola. Então, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Jesus fala: o reino de Deus está dentro de vós. Olha só, Jesus também fala, Jesus também fala assim: vós sois deuses. Olha só que já. Presta atenção no verbo, ele não diz vocês vão ser, ele diz vocês são.
Olha, então, talvez o problema que a gente sofra é a ignorância de não saber quem nós somos, que faz com que a gente sofra. Faz sentido? E a partir do momento que nós intrinsecamente somos divinos, nós todos temos esse estado de felicidade. O não estar feliz é algo que incomoda. Concorda? Então é natural que essa busca aconteça. É natural que essa insatisfação aconteça diariamente, porque a gente sabe que pode muito mais. A gente sabe que, em essência, nós somos muito mais do que essa coisa, essa insatisfação, esses altos e baixos, essa vida meio bipolar que a gente vive. Hoje está feliz, amanhã já está triste, e fica nesse negócio assim meio bipolar. Então, essa insatisfação é algo que é dentro de nós, faz parte do nosso processo em si. E aí, a vivência no mundo material é uma grande lição, porque a partir do momento que você entra num processo de autoconhecimento, você começa a ficar mais atento do que você não é. E olha só que essa palavra agora, essa parte é profunda. A gente acaba se conhecendo a partir do momento que a gente sabe o que não é. Foi profundo demais, não? Calma. Olha só que louco. Preste bem atenção na vida da gente. A vida da gente é cheia de desilusão. Já notaram? Concorda ou não? Não, a tia Luísa discordou, é isso aí, tia, discorde mesmo. Nós temos desilusão o tempo todo. Nós chegamos, estávamos crianças, estava aquela vidinha lá, cheia de. Não tinha conta a pagar, tá tudo bem. Aí cresceu, começou a querer ter que pagar a conta, né? E aí a gente está no poço da juventude, né? Tudo a gente vai conquistar o mundo. E aí depois começa a perceber que existem dificuldades. Aí chega a idade, a gente chega à idade do condor, começa a dor aqui, dor ali. E aí a gente começa, quando menos espera, morre. Né? Juntou dinheiro, veio para os Estados Unidos, juntou um monte de dinheiro. Agora eu me aposento. Agora já era. Vou para o Brasil, vou viver como um rei lá. Morreu. Do ponto de vista material, é uma tragédia. Do ponto de vista material, é uma tragédia. Vocês concordam com isso? Concordo. É isso aí. A ideia é essa. A ideia é isso. A ideia é essa. Mas para pensar que por trás disso tudo, se a gente olha do ponto de vista material, realmente a busca da felicidade do ponto de vista material é uma tragédia definida. Você vai desencarnar um dia. É a única certeza que você tem. Mas, se você for espírita esperto, e você começar a prestar atenção nos ensinamentos do Espiritismo, você vai perceber que, em essência, você é espírito. E que você não morre. Você vai transitar para uma outra dimensão, mas você não desencarna. E que, na realidade, o que você vai levar, em essência, não é nada de acumular coisas materiais, mas em si acumular, acordar as virtudes que já estão em você. Aí já não é uma tragédia. Concorda? Imagine. Cheguei aqui, ralei pra caramba, demais. Chego lá no mundo espiritual. Ok, lindo, maravilhoso. Porque a vida continua. E o entendimento disso é fundamental. E a doutrina espírita dá várias ferramentas para que a gente possa entender isso de forma cada vez mais clara. Porque agora a gente tem até a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual, como sempre teve, mas hoje a gente tem
um suporte mais técnico para poder fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos no mundo material. E não há problema nenhum em ter coisas. O problema principal é ter certeza que as coisas não têm a gente. Esse é que é o grande challenge do processo. Porque diariamente, cada hora, nós somos bombardeados para pensar o contrário. O tempo todo nós somos convidados a pensar que precisamos ter algo para nos fazer feliz. Que nós precisamos estar em uma condição para nos fazer feliz. E se a gente entra nesse processo de condicionamento, de agir de acordo com esses ensinamentos, é muito natural que nós tenhamos na nossa vida frustração o tempo todo. Frustração. É natural isso. Né? Você olhou aquela pessoa assim, aquela pessoa linda, maravilhosa, toda gatinha. Aí depois aquela pessoa começa a ter uma pançazinha, vai ficando assim meio, ficando carequinho. Né? E se for só o físico, aí perde a graça, né? Mas se for o espírito da coisa, da pessoa, não envelhece. Já notou isso? Não envelhece. Mas a matéria vai envelhecer. Então, toda vez que nós colocamos a matéria como referência para as nossas ações, é muito natural que nós vamos viver de frustrações. Vamos ter desilusão o tempo todo. Tanto que uma das 4 nobres verdades do budismo é tudo é sofrimento. A tradução não é bem essa. A tradução é tudo é dukkha. Deixa eu falar. All is dukkha. Porque tudo é dukkha, fica esquisito em português. All is dukkha. Tudo é anísimas. Tudo é... A gente sente... Como é que a gente pode falar anísimo? Não, dificuldade. Tudo nos inquieta. Tudo a gente não vai estar satisfeito. Essa é a primeira nobre verdade do budismo. E faz totalmente sentido, porque você percebeu, dá para perceber que mesmo no que a gente pensa em conquistas materiais, não precisa só ser material, não. Pode ser até intelectuais. Por trás da conquista, se a gente acha que aquela conquista nos define, você já percebeu que aquela conquista por si só nos gera medo de perder? Porque eu sou importante porque eu tenho aquilo. E se eu não tiver? E aí, como é que fica? Então, o medo, ele é a raiz principal desse mundo relativo que é o mundo material. O mundo do espírito, ele está mais próximo do absoluto. Mas aqui, no mundo material, nós estamos sempre no mais profundo nível de relatividade. E isso é super importante para a gente entender. Porque não é só do ponto de vista material também, não. Mas também do nosso ponto de vista psíquico. Nós todos passamos por um processo de evolução. O Espiritismo nos ensina isso. E aí, nesse processo de evolução que nós passamos, a nossa psique, ela precisa usar máscaras. Tá? Já ouviu falar de máscaras? Persona? Então, nós todos usamos máscaras para conviver nos ambientes que a gente anda. Concorda? A pessoa que está aqui hoje no centro não se comporta totalmente igual com uma pessoa que se comporta no trabalho. A pessoa na função de mãe, ela não é a mesma pessoa que está aqui dentro do centro. E vice-versa, a gente vai sempre se adaptando ao ambiente. E isso, de certa forma, é feita para que a gente se proteja, né? Porque o ego, quando a gente vive de uma forma egóica, o ego está sempre se sentindo ameaçado. Porque se a gente olha a vida só do ponto de vista do ego,
O ego não é um problema. Mas se a gente olha o mundo de uma forma egoísta, a gente vai estar sempre se sentindo ameaçado, porque o ego significa individualidade, separação. Por isso é que nós precisamos transcender o ego e fazer com que ele se conecte. Porque a partir do momento que essa conexão acontece, quando a gente está no ambiente familiar, a gente não se sente ameaçado, né? A maioria das vezes. Que a gente confia. Essa é a característica que o amor age sobre a gente. Não é à toa que Francisco de Assis falava irmão sol, irmão lua, irmão cachorro. Não tinha irmão gato. É irmão, né? Eu sou alérgico a gato, gente, por isso que eu tenho que ir. Ela também adora gatos. Então, ele falava assim por quê? É porque a Pantera Negra está ali, eu estou aqui, eu vejo na televisão, é tão bonitinho assim, bonitinho. Mas voltando ao assunto, então, é por isso, quando imagine chegar a esse nível de conexão na qual você pode ver tudo à sua volta como uma extensão de você, como um irmão. Faça uma mentalização agora. Imagine você ver no mundo cada pessoa ao seu lado como uma pessoa que você mais ama aqui na Terra. Olhe para o lado agora e visualize essas pessoas como a pessoa que você mais ama na Terra. A sua mãe, imagine a sua mãe, cada pessoa que você está vendo. Imagine como seria o seu mundo se a gente conseguir chegar a esse nível. Hein? Não seria fantástico? Essa é o potencial que a gente tem natural dentro da gente. Mas a nossa sociedade como um todo, como ainda é baseada no egoísmo, ela faz com que a gente pense totalmente o contrário. E todos nós pagamos o preço de se deixar levar por isso. Se a gente parar para pensar direitinho, viver o evangelho, viver as mensagens dadas por Jesus, por Buda, seria um ato de inteligência. Porque a gente economizaria muita energia. Imagine você não ter que se preocupar de ser roubado. Imagine você não se preocupar de alguém te ofender. Porque todo mundo tem na cabeça o seguinte: eu não quero fazer com aquela pessoa aquilo que vai fazer comigo. Se não tá bom para mim, não vai estar bom para ninguém. Imagine a gente viver dentro de uma sociedade disso. Imagine só. Mas nós somos bombardeados para dizer que não. Vou fazer uma pergunta. Quantos filmes vocês assistiram falando de um futuro da humanidade lindo e maravilhoso? Algum? Qual? Pronto. Esse é um filme? Um documentário? Não, mas é o filme. Eu tô perguntando, é um filme. Ele fez um filme sobre isso? Não. Mas olha só que interessante. É bem difícil que você ache algum filme. Se acharem, por favor, me falem que eu tô precisando assistir. É difícil que você ache algum filme. E a maioria dos filmes que a gente vê sobre o futuro da humanidade é como? É zumbi, apocalíptico, é bomba pra lá, é bomba pra cá. Se a gente se associa com essa mensagem, sabe o que está sendo tirado da gente, sem a gente perceber? A esperança de um mundo melhor. Isso não é terrível? Isso não é terrível? Então, o Espiritismo nos dá justamente essa clareza, essa possibilidade da gente utilizar o senso crítico como uma arma para filtrar aquilo que a gente está absolvendo. Porque aquilo que nós absolvemos age sobre a nossa capacidade de imaginar uma coisa.
Imagine. Como é que você vai imaginar coisa boa se você só assiste a tragédia? E ainda vem para o centro espírita ouvir um palestrante dizer que tudo é uma tragédia no final. Tá? Imagine só. Então, é importante a gente estar atento a isso. Jesus chama isso, fala de uma forma bem bonita. Orai e vigiai para não cair em tentação. Orai e vigiai para não cair em tentação. A tentação está o tempo todo nos convidando a esquecer quem somos. Nós o tempo todo estamos sendo bombardeados para esquecer quem somos. E mergulhar nessa busca interior faz com que a gente se imunize sobre esses atentados a nós mesmos que nós aceitamos e achamos normais o tempo todo. Porque se a felicidade está dentro da gente, qual é o melhor caminho para chegar à felicidade? Buscar dentro da gente. Não é? É caro? Não. Mas, para uma sociedade materialista, é caro. É caro. Então, vai ser feito tudo o que for possível para que você não faça esse mergulho. Porque existe uma transformação interna que vai se tornar uma transformação social. Porque eu não vou olhar mais meu próximo como meu inimigo. E aí a gente vai começar a mudar o mundo. Entendeu a perspectiva e o potencial que nós temos numa transformação simples e pessoal? Como o ensinamento de Jesus, por si só, é algo prático. Não é algo teoria, não é uma dogma, não é nada disso. É simplesmente algo prático que nós podemos colocar em prática, algo prático que nós podemos colocar em prática. Haja redundância. Haja redundância. Que nós podemos colocar em ação para que a gente possa realmente ser agentes de transformação pessoal e no mundo. Tá? Isso. Isso mesmo. E essa insatisfação é criada. Olha que fantástico. No livro dos Espíritos, na questão 920, ele chama a atenção que a felicidade perfeita, pergunta-se, a felicidade perfeita pode se gozar na Terra? Entendeu a pergunta? A gente pode ter a felicidade 100%? E a resposta é não, porque a vida corpórea foi dada aos homens como prova ou expiação, mas de vós depende a suavização dos vossos males e o gozo de uma felicidade relativa, de uma felicidade temporária, porque é da matéria se acabar. Concorda? A gente vai desencarnar, mas o espírito imortal continua. Então, tudo de matéria ficará por lá. Mas o espírito, ele pode sair de forma mais brilhante ainda. E aí na pergunta 922, vem outra pergunta muito legal que ele faz. Como é que, não obstante o que de perfeito o homem tem, há tanta gente infeliz? Pergunta massa, né? E aí a resposta é que o homem cria para si mesmo necessidades que ele não são de modo nenhum uma verdadeira necessidade. É só por isso que se torna infeliz. Quantos de nós paramos para realmente fazer um inventário do que é que nós realmente precisamos? Quantos de nós paramos para meditar? E é interessante que essa sociedade que a gente vive é uma sociedade que decretou guerra à meditação. Porque está toda hora pedindo para que você faça alguma coisa. Não tem que fazer. Se você parar para dar uma respirada, o que está? Tem que fazer, tem que fazer magia, tem que fazer isso, aquilo. E nós vivemos nessa pressão.
E aí o convite é que a gente pare, dê uma parada, dê uma respirada, tente organizar, lembrando quem a gente é em essência. Então, o espiritismo, como ferramenta, ele é maravilhoso, porque ele toca de uma forma bem clara sobre como é que nós podemos atingir essa felicidade. Lembrando que a felicidade neste mundo é relativa. Ela é relativa, porque toda a felicidade em que a gente ainda utilize o ponto material como referência, ela vai gerar uma infelicidade mais tarde, é o famoso dukkha. E entender isso faz com que a gente fique imune à infelicidade da felicidade. Olha que coisa interessante. Hoje eu estou profundo, hoje eu estou profundo. Porque o problema não é a matéria. O problema é a nossa relação com a matéria. Até porque a matéria faz parte de um todo também. Então, isso que é super importante, a relação que nós estamos com a matéria. Então, as ferramentas principais para que a gente possa trabalhar esse processo de busca dessa felicidade relativa, porque a única coisa aqui que não relativa não é a paz. A gente pode ter paz. É quando a gente começa a entender que a paz que a gente está buscando, que a gente pode chamar de felicidade, ela independe do exterior. A paz verdadeira, ela vai ter problemas, ela vai ter dificuldades, mas a gente vai estar em paz. A gente vai chorar, mas está em paz. Porque essa paz ela é baseada não em acreditar, mas em saber. Ah, eu acredito que eu sou um espírito imortal. Amanhã você desacredita, é só apertar um pouquinho que a gente desacredita. Mas quando a gente sabe que é, aí o diálogo é outro. Essa certeza é o que a gente chama de fé. A gente não acredita mais, a gente sabe. E esse saber é que nos traz a paz requerida. Então o espiritismo, ele recomenda que a gente pratique o amor e a caridade como referência. Porque o amor e a caridade, ele faz essa conexão. É o que destrói essas paredes que a sociedade egoísta coloca entre a gente. Eu hoje utilizo a minha empatia para eu entender você e você me entende. E se entendendo, a gente amplia. Isso é o potencial do amor. E a reforma íntima, que a reforma íntima nada mais é do que você buscar em você mesmo todo o potencial divino do qual você já tem. É você descobrir, mas em cima desse potencial existem várias camadas que vão sendo retiradas à medida que a gente reencarna. Por isso que eu disse que a gente, às vezes, precisa se conhecer, começando pelo que nós não somos. A gente vai tirando camadas. Hoje eu sou uma mãe, amanhã eu sou o pai, e amanhã, depois de muitas experiências, eu já não sou mais nada, eu sou tudo. Porque a gente tirou a nossa camada e a gente percebeu que, em geral, nós somos um. E isso é o potencial do amor. É quando a gente não vai mais aceitar, desumanizar o próximo. Achar normal que o próximo esteja sofrendo e a gente está de boa aqui. E a gente vai perceber que nossas ações vão ser sempre guiadas em torno de um coletivo maior, porque você faz parte dele. E você é especial porque você faz parte desse coletivo. E aí a gente vai perceber que nós somos instrumentos de um mundo maior. E que minha felicidade é a certeza de que vocês estão felizes. E vice-versa. É a beleza do espiritismo, saber compartilhar o ensinamento, compartilhar a vivência. Saber que eu amo você não pelo que você me dá algo, mas eu amo porque você é uma extensão de mim em outra dimensão. E aí a gente se une. E o mundo se transforma, começando de dentro.
para fora. E todo mundo vai ser feliz. Como diz Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Muito obrigado.